Então, obrigada pela apresentação. Eu sou a Tatiane, responsável aqui pela parte de fundos do balcão da B3. Prazer aqui estar no stand da RTM para falar um pouco das integrações que a gente vem construindo ao longo dos anos. Boa tarde, pessoal. Prazer tê-los aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre a infraestrutura, né, para o mercado de fundos. Destacando os principais tópicos aqui no mercado de fundos: o mercado aquecido, o mercado que tem, historicamente, né, mais investidores, o mercado que já superou a marca de 7 trilhões, né, de patrimônio, entre o varejo tradicional, a parte de alta renda, a parte de private. E a gente sabe aí, né, um 75 veio com uma roupagem nova, adaptando toda a parte de fundos, a infraestrutura que nós temos aqui para o mercado de fundos do Brasil e se adequando ao mercado internacional, né? Trazendo novos desafios e, sobretudo, uma importância muito clara para que a gente tenha uma infraestrutura que traga dinamicidade, que traga agilidade, que traga segurança para esse mercado. Então, Tati, gostaria, né, eu acho que a RTM aqui, como uma empresa que oferece tecnologia, conecta o mercado financeiro como um todo, que tem como core a infraestrutura, mas gostaria também de entender do lado da B3, uma empresa centenária, como que a infraestrutura apoiou nesse sentido o crescimento do mercado como um todo, mas na ótica de fundos, e que a B3 tem médias possibilidades e consegue trazer de agilidade para esse setor. Perfeito, acho que só dando um contexto aqui, né, da B3 como a principal infraestrutura do mercado financeiro, né, do Brasil. Então aqui a B3 ela atua tanto na parte de bolsa quanto na parte de balcão. Até roubando aqui o slogan da B3, a gente é muito mais do que a Bolsa do Brasil. Então aqui a gente também atua, né, no mercado aqui de balcão, para toda a parte de registro, depósito, seja de derivativos, com CCCP, parte de crédito, a parte de captação bancária e também, né, aqui na parte de fundos. Tá? Então a gente atua de uma maneira bem ampla nesse mercado. Né? E aqui a B3 ela é muito conhecida por essa parte, né, de ações, mas a gente tem esse complemento aqui. Estou falando um pouco de números, né? Então a gente, até por ponto da 175, a questão do registro de direitos creditórios do FDIC, hoje nosso volume de CCB ela ultrapassou a quantidade de CDB que a gente tem. Falando aqui no mercado de fundos, né, de fundos abertos, hoje a gente está batendo aqui 4 trilhões em registros e fundos fechados 330 bi, né? Então está quase ali o volume que a gente tem de registros de CRA e CRI dentro do mercado, né? E aqui a gente vai falar um pouco, especialmente da 175, né? Como a gente complementa todo esse processo, e da 210 também. Perfeito. Também trazendo um aspecto aqui da RTM, a RTM tem se colocado como uma empresa fornecedora para o mercado de fundos. Também tivemos uma aquisição estratégica da Galgo, posicionando ainda mais a RTM como uma percussora nesse sentido para o mercado de fundos, trazendo agilidade para o setor, trazendo eficiência para as principais instituições, né? Então, a RTM tem criado um portfólio cada vez mais robusto e agora, em sinergia com o time Galgo, agora time RTM, a gente vai potencializar isso. Então, agora nesse momento, pessoal, gostaria de citar um pouco mais sobre as nossas soluções, sobretudo como a RTM aqui, junto com a B3, potencializa, né, esse setor, tá? Então, as integrações que nós temos, os serviços que nós oferecemos, as dores que nós atendemos nesse mercado. Então, primeiramente, aqui no Hub Fundos, nós temos uma solução que é de movimentação. Essa solução de movimentação, ela serve o propósito de conectar distribuidores, administradores e custodiantes. Então, é um serviço bastante crítico no sentido, né, de que eu preciso trabalhar com uma alta volumetria de aplicações de resgates diariamente. Os distribuidores precisam se conectar a vários players, né, precisam conectar vários processos ao mesmo tempo para conseguir consolidar isso e fazer um gerenciamento sustentável. A RTM, aqui em conjunto com a B3, né, a gente criou uma solução que pudesse trazer essa agilidade para esse setor. Então, a dor principal que a gente consegue atender nesse sentido é justamente conectar esses players de uma forma padronizada, de uma forma escalável, de uma forma segura e trazendo, sobretudo, aqui consistência para que a gente tenha cada vez mais uma escalabilidade. A gente sabe que em épocas de come-cotas, em maio, novembro, a gente tem um ápice de operações acontecendo e justamente o Hub Fundos ele foi imaginado para trazer esse conforto, para trazer essa segurança para escalar as operações de fundos no mercado. Nesse sentido, nós tivemos uma integração bastante interessante aqui com o time da B3. É uma integração, né, que fica na parte da liquidação da operação. Então, a RTM trata a parte de registro, comunicação, né,
da efetivação desse fluxo entre administrador e distribuidor. E no segundo passo, nós temos a liquidação dessas operações de aplicação e resgate. Nesse sentido, a gente tem uma parceria estratégica aqui com o time da B3, justamente por conta da liquidação STR, que é o que a Tati vai exemplificar aqui, vai trazer um pouquinho mais de detalhes para a gente. Perfeito. Acho que só colocando aqui quais foram os motivadores também para a gente pensar nessa integração. Acho que aqui a gente tem uma sobreposição muito grande de clientes, né? Então, aqui o distribuidor, ele é tanto o cliente da RTM quanto o cliente aqui da B3. E a parte do fundo, né? O administrador, o custodiante, a gente divide, né, esses tipos de clientes. Então, aqui, para facilitar, né, todo esse processo de liquidação, registro, para que ele não precise acessar duas plataformas e se conecte a um único ponto e tenha esse ganho de eficiência operacional, né? Então, aqui, como que funciona essa integração? É uma integração muito fácil, simples, acho que transparente para o cliente, né? Então, à medida que ele tem um acesso à plataforma Hub Fundos, ele opte pela liquidação via B3, ele vai incluir dentro da boleta essa informação, né? Então, a informação dos dados cadastrais que hoje ele tem dentro da plataforma do nome, né? Que é a nossa plataforma de balcão. E via, né, uma comunicação aqui, API, né, entre as plataformas, a gente cadastra automaticamente essa operação de aplicação e resgate, tá? Onde essa operação ela vai ficar pendente da liquidação financeira e as instituições elas podem acompanhar o status dessa liquidação tanto pela plataforma Hub Fundos quanto pelo próprio sistema de balcão da B3. Isso aí gera, então, quais são os benefícios principais aqui que é super importante reforçar. Então, a questão de aprimoramento, acompanhamento e segurança dessa liquidação financeira, acho que também com a questão de rastreabilidade, o registro dessa cota, então você consegue acompanhar e ter esse processo ali da titularidade de uma maneira simples, que pode facilitar também a conciliação das instituições. O registro da cota, por exemplo, para a realização de contratos de gravame, ou até pela obrigatoriedade do registro dessa cota, devido a 175, onde os distribuidores que não são escrituradores autorizados precisam ter essas cotas registradas numa entidade registradora. E aqui acho que a gente pode também depois complementar da próxima, que é a questão da portabilidade, né? Exato, um destaque até importante que você comentou, né, Tati, assim, traz uma eficiência, mas sobretudo um controle muito maior das operações. Sim. Né? Então, quando a gente não tem a liquidação ocorrendo, né, via clearing aqui nesse sentido, ocorrendo aqui de forma mais automatizada, de forma mais controlada, os players eles têm que criar controles, brocas. Então eles têm que buscar ali alguma forma de verificar, poxa, tudo que eu precisava receber eu de fato recebi, né? Tudo que eu precisava pagar de fato eu paguei. Isso acaba gerando, de certa maneira, até desvios nesse sentido. Então quando não ocorre, né, o batimento dessas operações, fica muito difícil da gente conseguir identificar onde exatamente que está o problema, tá? Então, nesse sentido, a integração com a B3, ela justamente também ataca essa dor. Maior controle operacional das liquidações. E, sobretudo, como a Tati comentou, a partir da 175, com o registro da cota, tá? Então, aproveitando até esse tema do registro da cota, né, e da 175 ali como vamos dizer, um catalisador nesse sentido para essa parte, gostaria de contar aqui um pouco da história da 210, né? Então, a 210 é uma regulação também, né, uma resolução que saiu em agosto do ano passado, teve agora com a dos 229, né, uma postergação, mas que trouxe uma agilidade, uma transparência muito maior e vem numa agenda que a CVM tem percorrido para o mercado de fundos, que é padronizar com o mercado internacional e modernizar, sobretudo, essa indústria aqui, tá? Então, Tati, gostaria até de, nesse sentido, né, comentar um pouco mais sobre a 210, quais são os highlights, vamos dizer assim, dessa resolução, né? E de que forma que a B3 ela tem se posicionado para ser, de certa forma, um ponto de apoio para o mercado, para o custodiante origem, para o custodiante destino, para conseguir promover justamente essa resolução. Perfeito. Acho que, como o Marco bem colocou, essa é uma resolução que saiu recentemente e ela coloca ali a obrigatoriedade do custodiante origem, destino e da depositária fornecer ali uma interface digital para que o investidor ele solicite essa portabilidade, né? Então, a B3, enquanto uma depositária registradora, ela precisa fornecer, então, essa interface e a gente está fazendo isso por meio, né, da área do investidor. Acho que até abre um parênteses aqui, acho que a área do investidor ela tem se provado ali um canal muito eficiente de comunicação com a pessoa física, né? Então,
ele acaba sendo o one-stop shop, onde o investidor consegue consultar suas posições, né? Então, um extrato mesmo para esse investidor. Ele consegue hoje votar em assembleias de ações, fundos imobiliários listados, mais para frente também de fundos de balcão. E agora a gente está incluindo o serviço de portabilidade, que vai ser realizado por esse canal. E como está colocado na norma, né, à medida que a depositária, a registradora, ela recebe esses pedidos de portabilidade, ela precisa disseminar para os custodiantes, para que eles verifiquem as informações e concluam o processo da portabilidade, né? Dentro dessa regra, acho que a B3 está se posicionando de uma forma diferente, até um pouco a mais do que veio da sua obrigação, se colocando ali como um hub agnóstico, né? Então, dada a nossa capilaridade de mercado, a gente está realmente construindo uma camada de solicitação, né, onde tem um padrão dessa comunicação entre os custodiantes, para que todos recebam, né, as informações e os dados. E conclua, então, a portabilidade. E aqui a gente viu realmente esse ângulo da oportunidade de fazer uma conexão com a RTM quando a gente fala dos fundos que não estão registrados na B3. Então, à medida que a B3 ela se coloca nesse canal de solicitação, a RTM vem complementando como um canal de efetivação, onde as instituições podem trocar as informações, os dados, para realmente efetivar esse processo, né? Então, aí, Marcos, se pudesse comentar um pouquinho mais sobre como está sendo feito essa integração com os custodiantes, né, acessando também essa plataforma do Hub Fundos. Perfeito. Acho que 2 pontos de destaque na sua fala, né, Tati, do posicionamento estratégico da B3. Primeiramente, ali se colocando na camada de solicitação. Então, isso gera uma eficiência também muito grande ali que custodiante. Então, é portabilidade de valores imobiliários, né? Então, ter um canal centralizado para repassar essas informações, para transferir essas informações um único canal, justamente facilita muito para o custodiante de origem, para o custodiante de destino, para controle e para, sobretudo, atender um ponto da norma que é bem vocal, que é trazer transparência para o investidor, né? Então, a CVM, ela posiciona dessa forma a resolução e a V3, como um canal centralizador ali nesse primeiro momento, né, da solicitação, ela traz essa agilidade e traz, sobretudo, a possibilidade disso acontecer. Então, primeiramente, esse destaque ele é muito importante, né, da solicitação da sua fala, achei bastante importante ressaltar isso, mas também num segundo momento, né? Então, tem uma solicitação, a B3 consegue tratar a autenticação, autorização, caso tenha sido feito lá no destino a solicitação de portabilidade, consegue também, caso tenha sido feito na origem, canalizar no meio de um único canal e, sobretudo, na segunda parte, na efetivação, consegue direcionar para o canal correto, seja balcão, seja listados, né, direto ali no mercado, ou, como a gente comentou, nessa parceria estratégica que a gente montou aqui em conjunto com a B3, que é justamente colocar essas informações, essas portabilidades também no Hub Fundos, que são as cotas de fundos não registradas, tá? Então, o Hub Fundos já é uma plataforma que, no modo de portabilidade, que já tem 3 anos aí, basicamente, de mercado, né? A gente conta aí com mais de 18 clientes, a gente está somando mais de 80% do market share de fundos, se a gente for considerar número de fundos, né? Então, os principais administradores e distribuidores. A gente já transacionou mais de 3 bi em volume financeiro em portabilidade. Já somamos mais de 300 mil operações também de portabilidades ao longo desses 3 anos. E tem muita coisa ainda para acontecer, né? Eu acho que agora com a 210, né, sobretudo também com essa adesão do mercado, o mercado enxergando valor na solução integrada aqui B3 e RTM, a gente tem muito para crescer, tá? O Hub Fundos, tal qual também as soluções que a B3 promoveu nesse sentido, é uma solução API-centric, né? Então, tem como distribuidor, o custodiante de origem, fazer todo o ciclo, né, via API. E é justamente esse um dos intuitos da resolução, né? Trazer a transparência para o investidor de onde está a portabilidade, por que atrasou, né? Ou, sobretudo, aqui, poxa, dá mais possibilidades para ele conseguir entender de que maneira essa portabilidade ela vai ser efetivada, tá? Então, a API a gente entende que é um potencializador, um catalisador nesse sentido, porque justamente ele consegue trazer essa experiência, né, interligando sistemas, tá? Então, acho que é um ponto bem interessante de citar. Tem sido uma parceria bem produtiva. Recentemente, do time da B3, a gente recebeu notícias de que o mercado gostou bastante dos GPs, né? Tivemos notas promotoras nesse sentido. Então, bem interessante essa integração que nós fizemos. E agora, né, essa integração ela entra em produção agora em julho, né? Apesar da obrigatoriedade da regra ela ter sido um pouco prorrogada, né? Então ela vai realmente entrar em janeiro 26.
mas é todo esse tempo até para o mercado se adaptar, né? Acho que a gente passa por vários processos nesse sentido. Então, acho que daqui a pouquinho o pessoal já vai poder utilizar e ver esse benefício aí no dia a dia mesmo. Com certeza, com certeza. Então, assim, a mensagem que fica, pessoal, é que a resolução, né, tanto 175, instrução da CVM, tanto a resolução 210, está trazendo uma nova roupagem para o mercado de fundos, está trazendo novas possibilidades. RTM B3 aqui em conjunto para potencializar esse setor, para trazer soluções inovadoras, para poder trazer padronização e, sobretudo, escalar, né, esse negócio, né, que é mercado de fundos, que tem um baita caminho pela frente e, sobretudo, aí para conseguir cada vez mais investidores, né, mais patrimônio. É isso que a gente quer, trazer essa agilidade desse setor. Tá? Então, gostaria de agradecê-los também, né, Tati? Então, foi um prazer aí tê-los com a gente nesse painel. Tá? E com uma mensagem positiva também do seu lado. Exato. Obrigada, pessoal, pelos minutos aqui no nosso painel. Acho que, como o Marco comentou, a gente vem trabalhando muito junto realmente para acelerar esse processo aqui para o mercado de fundos, trazendo eficiência. E aqui acho que temos muito mais ainda a desenvolver aqui em conjunto com a RTM. Obrigada, gente.